Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vânia Almada, seja bem-vindo ao meu canal. E o tema desse vídeo hoje é busque conhecimento. Como assim, Vânia? Gente, antes de ir para o tema do vídeo, eu quero pedir que vocês curtam, compartilhem, se inscrevem no meu canal. Vamos aumentar essa egrégora de buscadores de conhecimento, né? Então, gente, busque conhecimento por quê? Eu já falei para vocês que a minha base é evangélica, é católica, e quando eu estava na igreja evangélica, é, eu me sentia muito fora da casinha, né? Da caixinha dos evangélicos. E eu, na igreja evangélica, a gente aprende, não a crítica com a igreja evangélica, a gente, não é isso que eu estou falando, mas nas religiões a gente aprende que Deus é um ser bem distante, bem lá na, bem distante, bem no céu, que a gente só vai ter contato quando morrer. E ele que vai decidir, né? Vai julgar se você for uma boa pessoa aqui na Terra e vai mandar você passar a eternidade no inferno ou se vai passar a eternidade no céu, né? Vai para o paraíso. E, gente, a parte que eu falo que busque conhecimento é por quê? Porque quando a gente começa a estudar não só a Bíblia, né? Porque a Bíblia é um livro sagrado de milênios de anos, mas quando você começa a estudar outras coisas, por exemplo, eu estou buscando conhecimento na Cabala, a Cabala judaica. É, eu assisti um documentário na Netflix, A História de Deus, e aí eu já tinha esses questionamentos comigo. Como que é aqui, né, que nós somos no Ocidente, essas pessoas que aqui do cristianismo, a gente vive aqui, consome toda essa religiosidade que existe aqui pra gente, mas e as outras pessoas que não conhecem o cristianismo? E eu ficava me questionando isso toda vez que eu ia para a igreja. Então, digamos que as pessoas que não conhecem o cristianismo, não conhecem a Bíblia Sagrada, como que essas pessoas já estão automaticamente condenadas a ir para o inferno? Porque muitas vezes na religião eles falam que todo aquele que não tiver conhecimento de Cristo, né, eles vão para o inferno. Eu ouvia muito isso na igreja evangélica e, nossa, eu me questionava demais, assim, eu perguntava, mas como que essas pessoas já estão condenadas ao inferno, não tiveram nem o direito de conhecer, nem o direito de conhecer a Bíblia e a palavra de Deus, e eu ficava me questionando. Assisti um documentário na Netflix que eu recomendo, é A História de Deus, que ele fala o que o cerne desse documentário, ele fala o que é Deus em todas as partes do mundo. Então, eles vão na Índia, vão algum país, enfim, eu não lembro bem o nome dos países, mas eles vão em vários lugares e em várias denominações, várias igrejas, e vai falando a história de Deus, o que, que eles acreditam em Deus, o que, que eles acreditam como se for o ser que se fosse Deus. Eu acho que é alguma coisa assim, eu acho, não estou lembrada bem, gente, vocês me perdoem. Mas, enfim, e eu ficava me questionando, né? Quando eu comecei a estudar esse processo de expansão de consciência, eu comecei a assistir o Caminho das Palestras com o professor Hélio. E, gente, assim, a mente abre assim um leque, a mente simplesmente expande, assim, sabe? Expansão de consciência, literalmente, a mente expande. Por quê? Porque a gente começa a aprender várias coisas interessantes. Por exemplo, Deus não está tão distante, né, como algumas igrejas, algumas religiões, elas falam, Deus não está distante da gente. Deus está presente em todos os lugares, então somos deuses também. O que me fez, assim, cair várias fichas foi o átomo, né? O professor Hélio fala muito do átomo. E dentro do átomo existe um vazio
imenso. Então Deus, digamos, fazendo uma analogia, Deus é o vazio. E nosso corpo também somos átomos, somos várias células em formato de átomos. Essa parte da física quântica eu não sei explicar bem. Mas, no geral, é isso. E a gente vai buscando conhecimento e vai vendo que outras religiões, outras denominações, que muitas igrejas evangélicas e católicas, elas abominam, condenam, que é diabólico, que é isso e aquilo. E você vai adquirindo conhecimento, vai buscando conhecimento, e esse conhecimento vai só fortalecendo a sua fé em Deus. É isso que eu senti quando eu estava na igreja. Eu senti um vazio muito grande, gente, assim, de não sentir a presença de Deus. Quando eu fui buscar conhecimento nesse sentido de querer entender, porque eu já estava numa fase da minha vida que eu acho que nada mais importava, tipo, poxa, eu lutei até aqui, e daqui em diante, se eu for fazer qualquer outra coisa, eu não estou perdendo nada. Eu acho que só será ganho. E eu fui estudar, fui ler livros, fui assistir palestras, é, e agora estou fazendo um curso, estudando a Cabala também. E, gente, a mente vai expandindo assim, e você vai olhando para as coisas, vai olhando para as árvores, vai olhando para os passarinhos aqui na minha casa. Tem uma árvore no fim da casa, tem uma árvore que os passarinhos ficam cantando. Então tem dias que eu fico observando os passarinhos e fico entendendo, nossa, como que Deus é perfeito, assim, é uma perfeição tão grande. E a meditação, a meditação, mais uma vez, a meditação, ela ajuda você a sentir essa conexão com Deus, com a sua centelha divina, com o que você acredita. E você vai começar a entender como que as coisas funcionam. Porque às vezes a gente está tão naquele sofrimento tão grande e a gente não entende como certas coisas estão funcionando. É, por que ele está dando errado, por que algo está dando errado, por que eu estou passando por essa situação de escassez, de sofrimento. E você começa, quando começa a buscar conhecimento, você começa a entender que, além de muitas coisas serem ilusão da mente, né, que eu já estudei no livro O Poder do Agora, já indiquei aqui, você vai entendendo que quando acabam essas ilusões que a sua mente cria, você não tem nada. E imagina se o seu ego, é só a identificação com o ego que a gente tem, e ele simplesmente vai sumindo, vai desaparecendo. E você entende que Deus é o todo, né? Tá, somos um. E outra coisa também muito interessante, que nessa busca de conhecimento eu entendi que quando você deseja o mal para alguém, você deseja o mal para o seu próximo, essa dualidade que existe, ela na verdade ela não existe. Na verdade, assim, essa dualidade imaginária, ela não existe. Então, quando você deseja o mal para alguém, você faz mal para alguém, você simplesmente está fazendo mal para você mesmo. Não existe o outro, só existe você, porque nós somos parte de todo, nós somos parte de um. Então, assim, quando a gente começa a buscar conhecimento nesse sentido, gente, assim, é muito esclarecedor, porque muitas vezes as pessoas ficam inseridas em religiões, e não é uma crítica contra a religião, cada um fica no lugar que se sente bem, mas eu vejo muitos, principalmente na internet, porque a gente sabe, quem acompanha redes sociais sabe que às vezes as pessoas jogam assim uns desejos bem malignos para o próximo, sem entender que não existe essa dualidade, não existe o próximo e não existe eu, só existe um, nós somos um. E graças a Deus que eu consegui entender isso, e a minha vida começou a seguir um rumo diferente depois que eu comecei a buscar conhecimento.
nesse sentido, o autoconhecimento, e a gente, nossa, assim, a vida da gente muda, gente. Então, assim, eu particularmente, eu recomendo você busque conhecimento, porque às vezes a gente não sabe realmente por onde começar. Eu era uma das pessoas que não sabia por onde começar e consumia muito conteúdo de canais que falava. A Maia Andrade foi um canal que assim eu consumi bastante. Então, se você não tem recursos, no YouTube tem muito conteúdo bom, muito conhecimento. E só que chegava naquela parte de que começava a falar algo, eu digo, não, peraí, mas a Bíblia fala isso. É, eu vi na igreja isso e aquilo, que fala assim, então deve estar errado. Então, mas são só paradigmas, gente, que a gente adquire durante o longo da vida e que, assim, quando os paradigmas, as crenças, elas vão caindo, você começa a enxergar realmente que significa a palavra Deus. Porque não importa o nome que você usa, a denominação que você tem, a religião que você tem, o conhecimento ele começa a explicar tudo isso que você entende como Deus. Então é muito bom. Busque conhecimento, gente. E nessa parte de buscar conhecimento, né, já vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu vou deixar no link da descrição um e-book com os 5 primeiros passos para a busca infinita desse conhecimento. É O Caminho da Expansão, o nome do meu e-book. Então, assim, tá muito bom porque foi os primeiros passos que eu dei nessa busca de conhecimentos. Não é tudo, gente, não é tudo. É só aquelas primeiras passadinhas que eu dei para buscar o meu conhecimento. E olha, gente, a busca do conhecimento, ela é incessante. Todos os dias a gente tem que buscar conhecimento na Bíblia Sagrada, no que você entende como Deus, mas o conhecimento ele está aí e você sai dessa caixinha que Deus está distante, que isso, que aquilo, e que a gente aprende que não, Deus está aqui, no agora, no presente, e que essa dualidade de o outro e eu não existe, somos todos um. E você começa a passar a ser um ser humano melhor para viver em sociedade. Essa é realmente a definição da busca do conhecimento. Então, gente, obrigada por assistir até aqui e até o próximo.